Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. High School DxD, Entre Anjos e Demônios. Parte 18. Capítulo 134. O governador-geral dos Anjos Caídos riu internamente. Esse garoto, Kaito, era realmente ingênuo. Você fisgou a próxima chefe do clã Gremori e recebeu uma espada sagrada simbólica dos anjos. Qualquer uma dessas coisas é suficiente para transformar você em um alvo para a geração mais jovem de demônios. Rias estava estudando formações táticas quando ouviu as palavras de Azazel. Seu rosto ficou vermelho como brasa. E isso não tem nada a ver comigo. Normalmente elegante e composta, Rias sempre mostrava um lado tímido ao encarar Kaito. Kaito sorriu para ela com a voz gentil. Bem, não tem jeito então. Pelo bem da Rias, eu terei prazer em entreter qualquer gênio que queira me desafiar. Os olhos de Rias suavizaram, praticamente transbordando afeto. Hahaha, bom, muito bom. Esse é o espírito. Azazel parecia satisfeito. Afinal, você é meu aluno. Ele levantou voo com um tom casual. Não vou incomodá-los mais. Aproveitem o tempo juntos. E tratem de produzir descendentes. Você já reivindicou a Rias, não já? Isso não é da sua conta, sensei. Kaito respondeu calmamente. E não posso mostrar um pouco de preocupação com o bem-estar do meu aluno? Você é tão ingrato. As palavras de Azazel renderam reviradas de olhos tanto de Kaito quanto de Rias. O velho era incorrigível. Reza a lenda que este anjo caído caiu justamente por causa de sua luxúria insaciável, seu desejo constante de se envolver com várias mulheres. Após se despedir de Azazel, Kaito juntou-se aos outros para o treinamento. Eles costumavam treinar juntos, mas agora com o regime rigoroso de treinamento que Kaito se impôs, os outros tinham que trabalhar duro para acompanhar o ritmo. Como era fim de semana, treinaram até tarde. Kaito assumiu a responsabilidade pelo bem-estar do grupo, tornando-se o chefe deles. Depois de preparar o jantar sozinho, ele chamou todos para comer. Xenovia, Ásia, chega de treinamento por hoje. Entendido. As duas representantes da igreja pararam. Kaito então foi chamar Akeno Imejima e Rias, finalmente voltando sua atenção para os campos de treinamento distantes, onde Koneko Toujou estava engajada em um treino físico solo. Koneko? Faça uma pausa. Você está nisso o dia todo. Kaito gritou para ela. Eu, ainda posso continuar. A voz tensa de Koneko chegou até ele. Ela estava correndo enquanto carregava uma rocha magicamente aprimorada com peso extra. Sua intensidade de treinamento rivalizava, se não superava, a do próprio Kaito durante o mesmo período. Kaito franziu a testa. Algo parecia errado com Koneko hoje. Será que ela tinha algo na cabeça? A energia mágica dela parecia instável, o que não era um bom sinal. Koneko, sua energia mágica está oscilando. Pare. Ele a avisou novamente, mas Koneko rangeu os dentes e persistiu. Eu ainda posso continuar. Bum. Antes que ela pudesse terminar a frase, sua energia mágica ficou completamente fora de controle. Outro poder surgiu dentro dela, empurrando-a para a beira do colapso. Suas roupas se desintegraram instantaneamente sob a pressão da energia desenfreada, e feridas surgiram em sua pele delicada. A reviravolta repentina alarmou Rias e os outros. Aqueles que já tinham entrado correram rapidamente de volta para fora. Kaito reagiu ainda mais rápido. Ele desapareceu de onde estava, surgindo ao lado de Koneko em um flash. Com um poderoso golpe ascendente, ele enviou a rocha pesada para longe, colidindo contra o pátio. O corpo de Koneko ficou mole, como se toda a sua força tivesse sido drenada. Ela desabou para trás. Kaito a segurou e a deitou gentilmente, com a testa franzida enquanto examinava as lacerações que cobriam o corpo dela. Esta situação era semelhante a quando ele usou a ressonância da arma sagrada Força, um resultado de flutuações mágicas violentas excedendo os limites de seu corpo. Ásia, rápido! Kaito chamou Ásia, que já corria em direção a eles. Sua arma sagrada, Cura do Crepúsculo, materializou-se em sua mão, emitindo um suave brilho verde. Uma potente força vital envolveu a forma delicada de Koneko. Koneko, aguente firme! Ásia murmurou, focando toda a sua energia no Cura do Crepúsculo. Felizmente, Ásia tinha ganhado experiência ao ajudar Kaito durante seus intensos treinamentos de ressonância de arma sagrada. Naquela época, o treinamento forçado de Kaito muitas vezes o deixava ferido de forma semelhante. Ásia, angustiada com os ferimentos dele, sempre esteve ao seu lado, muitas vezes exaurindo-se ao ponto do colapso. Como resultado, suas habilidades de cura melhoraram drasticamente, permitindo que ela lidasse com esta situação com facilidade e prática. O que aconteceu? Xenovia se perguntou, observando a condição de Koneko. Parece haver dois poderes diferentes dentro dela. A expressão de Rias era grave. Ela parecia ter uma suspeita, com um rosto sério. Kaito não tinha tempo para se preocupar com isso agora. A situação de Koneko era crítica. A energia mágica dela ainda estava em fúria, e ele tinha que encontrar uma maneira de acalmá-la. Vamos levá-la para dentro. Kaito levantou o pequeno corpo de Koneko nos braços. Pequenas feridas continuavam a aparecer em sua pele exposta, exigindo a atenção total de Ásia para curar. A testa de Koneko estava franzida de dor. Kaito conhecia muito bem a agonia da energia mágica desenfreada. A sensação que ele experimentou durante a ressonância forçada da arma sagrada era semelhante a esta, e ele sabia que Koneko devia estar sentindo uma dor imensa. Ele rapidamente a carregou de volta para o quarto dela, seguido por Rias e os outros. O que você vai fazer? Rias perguntou com o olhar cheio de preocupação por Koneko.
Acho que posso estabilizar a energia mágica dela. Vou tentar, Kaito disse seriamente. Tudo bem, deixarei a Koneko em suas mãos. Milímetro. Kaito assentiu, virando-se para a Ásia. A cura não pode parar enquanto eu acalmo a energia mágica dela. Entendido. A expressão de Ásia era resoluta. Manter a cura por períodos prolongados era exaustivo, mas ela estava determinada a perseverar. Kaito liberou seu poder sagrado demoníaco, estraçalhando instantaneamente suas próprias roupas. Os olhos de Rias e Akeno demoraram-se em seu físico bem definido por um momento. Para transferir energia mágica, o contato pele a pele era necessário. Elas se lembraram de quando Kaito ainda era fraco e Rias o curou da mesma forma, o método que ele chamava brincando de terapia do abraço. Não fazia muito tempo desde então, mas agora era ele quem as protegia. Alheio aos pensamentos delas, Kaito abraçou Koneko gentilmente. A pele dela estava fervendo, sua energia mágica em fúria dentro dela. Sua condição era precária. Vendo a beleza de cabelos prateados sofrendo, Kaito não hesitou. Ele canalizou sua própria energia mágica, guiando-a cuidadosamente através do contato da pele para o corpo de Koneko. Ele usou energia demoníaca pura, não seu poder fundido sagrado demoníaco. O poder de sua energia fundida prejudicaria Koneko. Felizmente, Kaito tinha dominado o controle absoluto, garantindo-lhe um comando inigualável sobre seus poderes. Sem isso, ele estaria indefeso nesta situação. Ele pressionou sua testa contra a de Koneko e falou suavemente. Koneko, tente canalizar sua energia mágica. Vou te ajudar com a minha. Koneko instintivamente se agarrou a Kaito, encontrando alívio na energia mágica dele. Seus corpos se entrelaçaram. Enquanto Koneko lutava para controlar seu poder, Kaito sentiu outra força incrivelmente potente surgindo dentro dela. Esse tipo de energia parecia familiar. Sua mente disparou, tentando lembrar onde o encontrara antes. Era o macaco da Brigada do Caos Bicou. Aquele autoproclamado descendente do Buda lutador San Wukong empunhava Senjutsu. Koneko possuía Senjutsu. Mas conforme ele se concentrava, percebeu que era diferente. Não era apenas Senjutsu. Outra energia estranha estava misturada. Que mistura bizarra! O próprio Kaito empunhava poder sagrado demoníaco fundido. Akeno tinha uma constituição metade anjo caído, metade demônio. E agora Koneko tinha essa mistura estranha dentro dela. Eram todos bem únicos. Felizmente as habilidades atuais de Kaito eram imensas. Como o poder interno de Koneko era tão forte, ele não temia mais feri-la. Ele canalizou seu poder sagrado demoníaco para o corpo dela. Não importava o quanto o poder dentro de Koneko rugisse, a barreira formada por seu poder sagrado demoníaco permanecia firme, protegendo a vida dela. Ásia também perseverou, o cura do crepúsculo irradiando sua luz suave, constantemente reparando as feridas de Koneko. Com seus esforços combinados, a condição de Koneko estabilizou-se gradualmente, caminhando para a recuperação. 5 horas se passaram. Ásia estava chegando ao seu limite, mas a situação de Koneko havia se acalmado na maior parte. Apenas feridas leves apareciam ocasionalmente. Vendo isso, Rias falou suavemente. Ásia, você deve descansar. Eu assumo. Com a condição de Koneko estável, Rias, um demônio de classe alta, poderia facilmente curar as feridas leves com seu próprio poder mágico. Ásia não recusou. Ela estava realmente exausta. Agora que o período mais perigoso havia passado, sentiu-se aliviada em entregar a tarefa a Rias. Como Kaito, Rias removeu suas roupas e abraçou Koneko, canalizando sua magia para curá-la. Mais 1 hora se passou, e Koneko finalmente parecia estável. Exausta pela provação, ela caiu em um sono profundo. Kaito segurou Koneko gentilmente, examinando-a cuidadosamente com sua magia para confirmar que as energias furiosas dentro dela haviam diminuído completamente. Só então ele relaxou. Ela deve ficar bem agora. Está apenas dormindo. Ele informou Rias que finalmente soltou um suspiro de alívio. O que exatamente aconteceu? Por que o poder mágico dela de repente enlouqueceu? Rias ainda não entendia a causa. Kaito explicou sobre o treinamento excessivo de Koneko, então expressou sua confusão. Koneko parecia perturbada. E eu detectei Senjutsu dentro dela. O que está acontecendo? Ria suspirou, olhando para a garota de cabelos prateados dormindo nos braços de Kaito. Koneko é uma Nekomata, um yokai lendário. Ela é inclusive uma Nekoshou, o tipo mais forte de Nekomata, naturalmente capaz de empunhar tanto Senjutsu quanto Yojutsu. Kaito ficou surpreso com o talento oculto de Koneko. Mas ela nunca usou esse poder antes. Desde que ele se tornara servo de Rias, Koneko só usava a força e defesa aprimoradas concedidas por sua peça de torre. Ele nunca vira usar Senjutsu ou Yojutsu. Koneko tem um passado sobre o qual não gosta de falar, então parou de usar esses poderes. Rias acariciou gentilmente o cabelo de Koneko, com os olhos cheios de afeto. Rias prezava todos os seus servos, mas nutria um carinho especial por Kaito. Em suas próprias palavras, ele era seu tesouro mais precioso. Todos tinham sua própria história neste mundo. Kaito não indagou mais, escolhendo permanecer em silêncio e vigiar Koneko. Você deve estar cansado também. Descanse um pouco. Eu cuidarei dela. Rias expressou sua preocupação por Kaito, sabendo que ele deve ter gasto uma quantidade considerável de energia para ajudar Koneko. Estou bem. Isso não é nada. Você deve descansar, Rias. Eu cuidarei disso. Capítulo 135. Ei, é realmente maravilhoso ter você por perto. É tão reconfortante.
Rias aproximou-se, beijando Kaito na testa antes de abraçar gentilmente tanto ele quanto Koneko. Seja bonzinho e não se sobrecarregue. Acho que todos querem compartilhar o fardo com você, e a Koneko provavelmente sente o mesmo, certo? O rosto de Kaito estava mergulhado no abraço de Rias, com seu busto farto bem proeminente em sua visão. Compartilhar o fardo comigo? Ele ainda não tinha processado bem as palavras dela. Sim, você está melhorando tão rapidamente que não conseguimos acompanhar, mas todos querem estar ao seu lado e lutar junto com você. Rias passou os dedos pelo cabelo preto de Kaito, sua voz carregada de autoculpa e desculpas. A culpa é nossa por sermos muito fracas, deixando você enfrentar inimigos poderosos sozinho. Então a Koneko sente o mesmo? Kaito olhou para a garota de cabelos prateados dormindo, com um sorriso irônico tocando seus lábios. Honestamente, a razão pela qual estou me esforçando para ficar mais forte é para proteger todos vocês. Como podemos suportar quando você carrega toda a pressão sozinho? Embora raramente verbalizasse, Ria sentia uma angústia genuína por ele, muitas vezes culpando sua própria falta de força. Tudo bem, não é como se eu estivesse tentando me exibir intencionalmente. Eu ficaria feliz se todos vocês ficassem mais fortes, mas incidentes como o de hoje são melhores de serem evitados. Kaito sorriu levemente, acariciando gentilmente o rosto delicado de Koneko. A manhã chegou e Koneko finalmente acordou. Depois de descansar e se recuperar, ela estava totalmente restaurada. Abrindo os olhos, encontrou-se exposta na cama com Kaito e Rias de cada lado. Ela lembrou-se de Kaito usando seu poder para protegê-la e ajudá-la a controlar seu poder desenfreado no dia anterior. Obrigada. Koneko sussurrou sua gratidão, sua expressão suavizando-se ao olhar para Kaito dormindo. Você não pode fazer isso de novo. Precisa conhecer seus limites no treinamento, disse Rias, que também havia acordado. E você precisa pedir desculpas a todos. Na sala de estar, Koneko desculpou-se devidamente. Sinto muito por preocupar a todos. Akeno Imejima sorriu gentilmente. Nós também não fomos de muita ajuda. Koneko, você deve ser mais grata ao Kaito e à Ásia. De nada. Estou tão feliz que você esteja bem, Koneko, disse Ásia com um sorriso angelical. Desde que Michael concederá a ela permissão para continuar orando a Deus, sua aura sagrada havia se intensificado. Ela parecia menos um demônio e mais um anjo. Kaito riu. Achei o aconchego com a Koneko bem confortável. Macia e cheirosa. Tive uma ótima noite de sono, então pode dispensar os agradecimentos. Suas palavras fizeram Rias e as outras trocarem olhares cúmplices, enquanto Koneko corava. Embora tivesse sentimentos por Kaito, um contato tão íntimo era raro. Então você está dizendo que meu corpo não é confortável para se aconchegar? Rias perguntou, seu tom carregado de um perigo brincalhão. Ora, eu não posso fingir que não ouvi isso, Akeno acrescentou com um sorriso gentil, mas suas palavras carregavam uma corrente subjacente de perigo. Ásia e Xenovia juntaram-se. A Ásia fará o seu melhor também. Esta noite tentaremos um bebê de novo. Kaito. Nenhuma delas era fácil de lidar. Ele estalou a língua, levantou-se e espreguiçou-se casualmente, mudando de assunto suavemente. Está ficando tarde. Hora da escola. Espero que haja um novo pedido de invocação hoje. O dia escolar passou pacificamente. Para um aluno de elite como Kaito, a escola era simplesmente completar seus estudos. Depois da aula, todos se reuniram na sala do clube de pesquisa oculta como de costume. Todos estavam se preparando para os pedidos dos clientes, enquanto Kaito sentia uma pontada de frustração. Ele percebeu que não tinha pedidos para atender. Ele havia resolvido os problemas com Mai Sakurajima e Nodoka Toyoyama, e elas não precisariam de sua ajuda por enquanto. Ele não tinha notícias das quíntuplas Nakano há alguns dias e não sabia a situação atual delas. Talvez a conexão deles tivesse seguido seu curso. Observando Ásia, Akeno e os outros partirem através do círculo mágico, Kaito suspirou e convocou o selamento demoníaco. O selo prateado bateu suas pequenas asas como um beija-flor, zumbindo alegremente ao redor de Kaito. Ele ergueu a mão, e o selo pousou em sua palma. Você precisa ser mais útil, amiguinho. Ele beliscou o selo e o esticou, depois o soltou para voltar como um elástico. Kaito olhou para seu familiar com uma mistura de diversão e exasperação. Como um familiar de combate, o selamento demoníaco era incrivelmente poderoso. No entanto, sua excentricidade quando se tratava de distribuir panfletos era uma dor de cabeça constante para Kaito. Ele só entregava panfletos para garotas bonitas, limitando inadvertidamente a base de clientes de Kaito. Afinal, na maioria dos casos, os desejos dos homens não eram mais fortes, e consequentemente, os desejos que os homens faziam eram muitas vezes mais simples. Como Koneko, que só tinha que jogar videogame com alguns clientes. Kaito sempre sentia uma pontada de inveja quando pensava nisso. Ele queria completar pedidos jogando videogame também. Você não tem nenhum pedido hoje, Kaito? Rias perguntou com um sorriso ao se aproximar. Você tem que esfregar na cara, não tem? Kaito recostou-se no sofá, gesticulando para o selamento demoníaco brincar com os familiares de Rias. E então por que não se junta a mim no laboratório? O professor tem um pedido para mim. Eu não sei nada sobre arqueologia. Kaito riu secamente. O pedido de Rias era na verdade sobre arqueologia. Tinha-o chocado quando ele descobriu pela primeira vez. Rias realmente tinha uma gama única de interesses. O que você planeja fazer então? Rias veio por trás do sofá, inclinou-se e beijou Kaito na bochecha, sua expressão cheia de afeto. Acho que não posso ficar vadiando. Eu mesmo vou distribuir panfletos.
Kaito decidiu-se. Ele não entregava panfletos pessoalmente desde que conseguiu seu familiar. Agora ele tinha que retornar às suas raízes. Rias riu. Nesse caso, é melhor trabalhar duro. Seria constrangedor perder para o seu próprio familiar, não seria? Como eu poderia perder? Kaito olhou para o selamento demoníaco. Perder para este espírito elemental devasso? O selo zumbiu ao redor, aparentemente expressando seu desagrado com as palavras de Kaito. Assim, Kaito passou o dia distribuindo panfletos ao lado do selamento demoníaco. E no dia seguinte, nada aconteceu. Kaito sentou no sofá, remoendo silenciosamente. Por que isso estava acontecendo? Akeno e os outros o observavam com uma mistura de diversão e pena. Kaito, você gostaria que eu te desse o meu pedido? Asia ofereceu suavemente. Kaito riu. Não é necessário. Eu tenho clientes de contrato que acreditam em mim, sabe? Não receber nenhum pedido por um dia ou dois não importa. A doce e atenciosa Asia era realmente preciosa. Kaito puxou-a para perto e beijou sua bochecha, fazendo-a corar. Nesse momento, Rias entrou na sala. Vendo todos lá, ela bateu palmas para chamar a atenção. Vamos deixar os pedidos de hoje em espera por enquanto. Acabei de receber um novo pedido de extermínio. Um demônio renegado sequestrou o filho de um oficial do governo e fugiu para o meu território. Precisamos lidar com isso. Kaito arqueou uma sobrancelha. Um demônio renegado? Isso é raro. Nem tanto. É que a maioria dos demônios renegados não exige nossa atenção. Eles geralmente são cuidados por nossos subordinados, Akeno explicou com um sorriso. E quão forte é este? Bastante forte. Provavelmente perto de um demônio de classe alta, o que explica por que ele evitou a captura por tanto tempo, Rias disse com um sorriso. Embora não seja páreo para nós, vamos todos juntos. Pensem nisso como um passeio em grupo. Como era um demônio quase de classe alta, Kaito não podia ignorar. Embora não representasse ameaça para ele, era perigoso para Asia, Koneko e os outros. Ele tinha que estar lá por precaução. Vamos então. Estou livre. Kaito sorriu levemente. Sem pedidos de clientes, ele poderia descontar sua frustração nesse demônio renegado. Os 6 entraram no círculo mágico, chegando ao telhado de um edifício alto. Ele está lá dentro? Kaito olhou para o prédio do outro lado da rua. Ele podia sentir inúmeras presenças humanas e uma aura demoníaca fraca e nauseante. Era definitivamente um demônio renegado. Apenas aqueles completamente consumidos por seus desejos emitiam uma aura tão repulsiva. É aquele ali. Vamos. Rias liderou o caminho, acenando elegantemente com a mão. Chamas demoníacas derreteram o vidro do edifício, permitindo que entrassem. Um alarme estridente soou, seguido pelo som de passos se aproximando. Logo, um grupo de humanos pesadamente armados apareceu no fim do corredor, bloqueando o caminho. Hein? O cheiro de balas sagradas. Rias murmurou surpresa. Kaito e os outros também sentiram. As armas dos humanos estavam carregadas com balas projetadas especificamente para ferir demônios, eficazes até contra demônios de classe média. Presidente, parece que alguém os está ajudando, Xenovia disse suavemente com a testa franzida. A presença de balas sagradas significava que alguém dentro da igreja as vendeu ilegalmente para humanos. Além disso, esses humanos eram diferentes das pessoas comuns. Eles haviam sido imbuídos com energia sagrada. Eles deveriam estar exterminando um demônio renegado. Por que havia tantos humanos guardando este lugar? Parece que isso é mais complicado do que aparenta, Kaito disse calmamente observando os humanos. Essas pessoas estão aliadas ao demônio renegado. Um lampejo de raiva brilhou nos olhos de Rias. Capítulo 136. Não é de admirar que ela tenha conseguido evitar a captura por tanto tempo. Acontece que ela tem cúmplices humanos. As pessoas por trás disso devem ter conexões com outros demônios e com a igreja. Kaito sorriu, percebendo que as coisas estavam ficando interessantes. Afinal, qualquer um capaz de adquirir tanto armamento e mão de obra deve ter uma influência considerável na sociedade humana. Mais de uma dúzia de armas estavam apontadas para Kaito e seus companheiros. Esses mercenários humanos eram audaciosos, aparentemente imperturbáveis pela presença de demônios. Como você quer lidar com isso? Kaito perguntou a Rias. Apenas nocauteie-os. Rias não podia se dar ao trabalho com esses humanos. Ela já tinha visto muitos corrompidos por demônios para se surpreender. Não era incomum, considerando que era praticamente o modelo de negócios tradicional dos demônios. Hoje em dia, os demônios simplesmente adaptaram suas estratégias para se adequarem aos tempos. Não era nem mesmo uma questão de mudar de atitude. Kaito também não se importava. Apesar de já ter sido humano, ele não sentia nenhum senso particular de parentesco com eles. Se Rias tivesse ordenado que ele os matasse, ele não teria hesitado. Eles estavam apontando armas para ele, o que os tornava inimigos em seu livro. Tendo crescido órfão e submetido a inúmeros olhares frios, ele já tinha visto o suficiente da natureza humana para uma vida inteira. Era um milagre que ele não tivesse desenvolvido uma personalidade antissocial. Sentir um senso de pertencimento com a humanidade estava simplesmente fora de questão. Pelo menos, ele estava feliz desde que se tornará um demônio. Ele tinha pessoas com quem podia ser honesto, pessoas com quem realmente gostava de conversar, sem ter que fingir entusiasmo por causa da interação social. Seus colegas na academia Kua sussurravam que Kaito havia se tornado distante depois de entrar no clube de pesquisa de ocultismo. Na realidade, ele sempre fingiu suas interações sociais, sentindo repulsa interna por elas.
Agora ele nem se dava ao trabalho de fingir. Embora previsivelmente rotulado como isolado, ele estava satisfeito. Não ter que se importar com as opiniões dos outros era verdadeiramente libertador. Rias, Akeno, Ásia, Koneko, mais Sakurajima e as quíntuplas Nakano eram pessoas com quem ele podia se conectar, e ele gostava de passar tempo com elas, flertando ocasionalmente e achando isso divertido. Quanto às interações sociais inúteis, ele preferia passar adiante. Assim, os mercenários humanos que bloqueavam o caminho desapareceram em um instante. Eles jaziam espalhados pelo chão, inconscientes. Graças à contenção de Kaito, eles acordariam em cerca de um dia. Ria sorriu, passando por cima dos corpos e liderando o caminho para dentro. Uma porta de metal trancada estava em seu caminho. Xenovia deu um passo à frente e com um único chute, enviou a porta de várias toneladas voando. Enquanto Xenovia mantinha sua pose de chute alto, Ásia tentava freneticamente cobrir a saia dela. Rias, enquanto isso, examinou a sala, avistando um grupo de homens de meia-idade e calvos amontoados em um canto. Ela se aproximou deles com um sorriso. Saudações, cavalheiros. Eu sou Rias Gremori. Eu apreciaria a cooperação de vocês. Vê, você é um demônio, não é? Por que está invadindo nossa propriedade? Um dos homens, protegido pelos outros, falou, forçando uma postura calma apesar do medo evidente em seus olhos. Ele sabia que qualquer pessoa capaz de invadir seu prédio de alta segurança dessa forma não era normal. E já que você sabe sobre demônios, isso nos poupa tempo. O sorriso elegante de Rias desapareceu, sua expressão tornando-se fria e autoritária. Diga-me quem está por trás disso. Quem instruiu vocês a se associarem a demônios e à igreja? Eu não sei do que você está falando. Aprendi sobre demônios com meu antigo mordomo, um membro da igreja. Sempre mantive uma postura neutra, nunca interagindo com sua espécie. O homem parecia ter recuperado um pouco da compostura, e sua fala tornou-se mais clara. A presença de Rias irradiava autoridade, preenchendo a sala com uma pressão palpável. Você acha que eu vou acreditar em você só porque você nega? Eu consigo sentir a presença de um demônio renegado. Akeno. Sim, presidente. Vou deixá-los com você. Nós iremos atrás do demônio renegado. Ele está tentando escapar. Entendido. Akeno Imejima aceitou a tarefa com um sorriso. Apesar de sua aparência bela e sedutora, a maneira como olhava para o grupo de homens transmitia uma sensação de perigo. Ara, tantos brinquedos novos para me entreter. A voz suave de Akeno era melodiosa, mas os arcos dourados de eletricidade estalando ao redor de seus dedos, emoldurando seu rosto deslumbrante, criavam uma imagem fortemente contrastante, bela mas ameaçadora. As pernas dos homens começaram a tremer diante da visão. Logo gritos de dor ecoaram pela sala, acompanhados pela risada deleitada de Akeno. Kaito acompanhou Rias e os outros na perseguição ao demônio renegado. Quanto àqueles humanos, sob os métodos de Akeno, eles sem dúvida revelariam a verdade em breve. De repente, Koneko Toujou cutucou o braço de Kaito. Koneko? O que houve? Deixe o próximo oponente para nós. Você pode evitar interferir? Os olhos dourados de Koneko estavam cheios de determinação. É um demônio que se aproxima da força de classe suprema. Se você estiver confiante de que consegue lidar com isso, eu posso dar cobertura. Kaito não recusou. Ele entendia o desejo delas de ficarem mais fortes. Não há problema, nós podemos cuidar disso, afirmou Koneko com firmeza. Shinovia interveio, batendo no peito. Não se preocupe, eu também estou aqui. Tudo bem, então ficarei ansioso pelo desempenho de vocês. Kaito sorriu. Ele tinha fé nas habilidades de Koneko e Shinovia. Embora o demônio renegado estivesse perto da classe suprema, ainda não tinha chegado lá. Com a base que tinham, elas possuíam uma chance de luta. Ria sentiu uma pontada de nostalgia. Ela costumava ser quem dava cobertura para Kaito. Agora, os papéis estavam invertidos e ele as estava protegendo. Era uma sensação agridoce. Mas Kaito era um prodígio, algo que ela já esperava quando investiu 10 peças de peão nele. Pensando bem, ela certamente tinha feito um ótimo investimento. Você poderia segurar isto para mim? Koneko entregou a Kaito uma pequena bolsa que estava carregando. Eu queria perguntar, o que tem aqui dentro? Os lábios de Koneko curvaram-se em um sorriso sutil. Bolos e lanches. Eles provavelmente seriam esmagados. Kaito pegou a bolsa, abriu o zíper e encontrou uma variedade de cupcakes cuidadosamente embalados. Certo, como uma necomata, Koneko era extremamente apaixonada por doces. Ela comia lanches praticamente em todas as oportunidades que tinha. Ele casualmente pendurou a bolsa no ombro. A presença do demônio renegado estava se aproximando. Shinovia assumiu a liderança, partindo uma porta com sua espada e forçando a entrada. Voxash! Um fluxo de pus mal cheiroso disparou em direção a eles, apenas para ser aniquilado pelo poder demoníaco de Shinovia. Ugh, nojento. Shinovia murmurou com desgosto, seu olhar fixo em uma mulher dentro da sala, sua expressão cheia de repulsa. A mulher, transformada em um demônio renegado, soltou uma gargalhada horrorosa. Cucucucu, tantos rostos bonitos. Que deleite! Vou arrancar seus rostos pedaço por pedaço, garralharra. Koneko franziu a testa com um som irritante e avançou sem hesitação. Sem um momento de pausa, Koneko desferiu um soco. Fortalecida por sua peça de torre, sua força monstruosa fez com que seus punhos gerassem estrondos sonicos. A mulher demônio renegada, pega de surpresa, foi enviada voando pelo impacto. Pá! A mulher bateu na parede, incrustando-se no concreto.
Só então Kaito e os outros puderam ver claramente seu rosto, marcado com linhas roxo escuras que pareciam estar esculpidas em sua pele. Aquelas são marcas de vida, não são? Sifira, nunca pensei que você cairia tão baixo, disse Rias friamente. Marcas de vida eram vestígios residuais deixados depois que um demônio absorvia completamente a força vital de um humano. Elas duravam no máximo 3 dias, com cada marca representando uma vida humana tirada. A demonia tinha 12 marcas de vida no rosto. Em outras palavras, ela tinha matado 12 pessoas apenas nos últimos 3 dias. Bastardo, você ousa danificar meu belo rosto. Sifira, a demônio renegada, estava claramente insana, embriagada pela onda de força vital roubada. Absorver força vital trazia prazer intenso e euforia. A sensação de energia vital aumentada era altamente viciante. Inicialmente, esse caminho sombrio fornecia um pequeno aumento de poder, mas os ganhos eram mínimos. E quanto mais se entregava a isso, mais força vital era necessária para obter mais força. Eventualmente, alguém poderia matar todos os humanos na Terra e ainda não se tornar significativamente mais forte. Esse método de ganho de poder era fundamentalmente falho, e era por isso que até a raça demoníaca o proibia. Apenas demônios renegados imprudentes recorriam a tais práticas. Enfrentando essa demônio renegada enlouquecida, Koneko não mostrou medo, enfrentando Sifira mais uma vez. A troca feroz de golpes ecoava pela sala, demolindo eficientemente o prédio ao redor deles. No entanto, Sifira, tendo absorvido tanta força vital, era de fato mais forte que Koneko, ganhando gradualmente a vantagem. Felizmente, Xenovia interveio. Sua força rivalizava com a de um demônio típico de classe alta, mudando o rumo da batalha com sua chegada. Com Ásia fornecendo suporte à distância, Kaito e Rias observaram por um momento antes de relaxar. Este demônio renegado não representava uma ameaça real. Kaito manteve seus sentidos aguçados, parecendo entediado enquanto estava lá, mas na realidade, estava monitorando de perto a luta. Com Koneko liderando o assalto, a batalha avançava, ameaçando derrubar todo o andar enquanto o teto começava a desmoronar. Xenovia apoiava Koneko, demonstrando uma rara exibição de tato ao saber quando intervir e ajudar durante o exercício de treinamento de Koneko. Kaito encontrou um lugar para se sentar, olhando para a bolsa que Koneko lhe confiara. Lembrando-se dos bolos e lanches lá dentro, ele a abriu e começou a saborear calmamente uma guloseima. Rias não pôde deixar de rir da visão. Por que você está comendo os lanches da Koneko? Kaito riu. Assistir a um filme é sempre melhor com lanches. Rias ficou sem palavras. Qualquer um que não soubesse melhor pensaria genuinamente que ele estava em um cinema. E assim Koneko Toujou e Xenovia formaram uma equipe, dando uma surra completa no demônio renegado. Sob o ataque implacável delas, o telhado do prédio finalmente desabou. Bum! Poeira e destroços encheram o ar. Kaito levantou uma barreira protetora, bloqueando a nuvem de poeira enquanto continuava a mastigar alegremente os lanches de Koneko. Assistir a garotas bonitas lutando era muito mais divertido do que qualquer filme. Ele assistiu ao espetáculo com grande prazer, enquanto Koneko e o demônio renegado Sifira lutavam com intensidade crescente. Koneko atacava com todas as suas forças, enquanto Sifira se transformava em uma figura monstruosa de quase 3 metros de altura. Esta era uma característica dos demônios renegados. Suas almas corrompidas distorciam sua aparência e forma física, tornando-os grotescos. Em contraste gritante com a batalha destrutiva que ocorria ao redor, Kaito sentava-se calmamente, colocando bolos e doces na boca, deixando Rias sem palavras. Bum! Com o estrondo final e retumbante, Koneko e Xenovia enviaram Sifira voando. Ela deslizou pelo chão, soltando faíscas em seu rastro, parando finalmente aos pés de Kaito. Depois que 3 andares do prédio foram obliterados, a batalha finalmente terminou. Capítulo 137. A forma demoníaca colossal jazia deitada de costas, proporcionando uma visão clara de Kaito empoleirado no topo de uma parede em ruínas. Sua expressão calma revelando uma postura relaxada. Meu bolo! Koneko Toujou retornou sua voz monótona ao notar sua bolsa de lanches, agora quase vazia nas mãos de Kaito. O bem, assistir a vocês lutarem de forma tão espetacular. Eu não pude me conter, Kaito murmurou, um pouco envergonhado ao olhar para a bolsa esgotada. Ele estivera tão absorto no espetáculo, até pensando em como uma cola complementaria a cena perfeitamente, que inconscientemente devorou a maioria dos lanches. Akeno Imejima, tendo terminado de interrogar os humanos, flutuou até eles com um sorriso. Você aprendeu alguma coisa? Rias perguntou. Sim, os mentores por trás disso são da facção do Rei Leão. Os olhos de Rias se arregalaram ligeiramente. Esse grupo, recordo que eles faziam parte da facção do antigo Rei Demônio, não eram? De fato, aqueles remanescentes teimosos. Eles manipularam esses humanos e parece que têm conexões com o panteão nórdico, revelou Akeno soltando outra bomba. Kaito inclinou a cabeça. Então, qual é a conexão entre eles e este demônio renegado? O menino que ela sequestrou é filho de um oficial humano altamente influente. Eles pretendiam usá-lo como alavanca para forçar o oficial a instigar uma guerra entre os 2 países. Esses indivíduos subornados poderiam ser considerados traidores, explicou Akeno com um sorriso. No entanto, eu já resgatei o menino. Então, eles não apenas planejaram interromper o tratado de paz entre as 3 facções, mas também visaram nos influenciar através da política humana, refletiu Kaito, olhando para o demônio renegado quase sem vida. Eles certamente se esforçaram muito para esse esquema.
A facção do antigo rei demônio juntou-se à Brigada Caos. De acordo com as últimas informações, a Brigada Caos tem estado em contato próximo com Loki, do panteão nórdico. É precisamente por isso que Odin, o pai de todos, instigou conflito entre os deuses nórdicos e a Brigada Caos. Portanto, o verdadeiro mestre das marionetes é Loki, explicou Rias, suspirando preocupada. Eu só não entendo qual é o objetivo dele. Akeno então perguntou. Identifiquei os oficiais humanos em Coluil com a facção do antigo rei demônio. Como devemos lidar com eles? Envie as informações às autoridades humanas. As 3 facções nunca interferem na política humana. Já que eles têm traidores em seu meio, deixem que eles mesmos lidem com isso, decidiu Rias. Entendido, respondeu Akeno com um aceno e um sorriso. A missão de subjugação terminou suavemente, exigindo pouco tempo e apresentando perigo mínimo. Kaito viera principalmente como uma salvaguarda. Como Koneko e os outros completaram a missão com sucesso, ele não viu razão para demorar mais. A missão está cumprida. Vamos para casa? Ele perguntou. Sim, vamos voltar. Está tarde demais para aceitar mais pedidos agora, Rias respondeu, enlaçando o braço no dele afetuosamente. Koneko mordiscou os lanches restantes de sua bolsa. No passado, ela teria guardado sua comida com ciúmes, mas agora com seu relacionamento próximo com Kaito, ela estava feliz em compartilhar. Vendo isso, Kaito sentiu que deveria comprar mais lanches para Koneko. Fazia um tempo que ele não trazia nada para ela. Esta era a oportunidade perfeita para se redimir. Vou buscar uma coisa. Vocês voltem primeiro. Estarei logo atrás de vocês, ele disse a Rias e aos outros antes de se teletransportar para a doceria mais famosa da cidade. A loja era renomada por suas guloseimas requintadas. Koneko certamente as adoraria. Se ele ia escolher algo, tinha que ser o melhor. Presentes não deveriam ser medíocres. 2 cones de sorvete de tamanho médio, por favor, e um de cada um destes especiais do dia. Tudo para a viagem, ele disse ao atendente. Certamente, por favor, aguarde um momento. O atendente respondeu com um sorriso, anotando o pedido. Kaito sentou-se satisfeito para esperar. Com essa quantidade, Koneko definitivamente ficaria feliz. No entanto, não muito tempo depois, ele sentiu uma aura familiar se aproximando. Seguindo a sensação, ele rapidamente avistou um táxi parando do lado de fora da loja. Uma garota usando um boné de beisebol e uma máscara facial saiu do veículo. Itsuki Nakano? Kaito não poderia confundi-la. Não apenas a aura era familiar, mas mesmo que o boné e a máscara obscurecessem suas feições, certos detalhes sutis não escapavam aos seus olhos aguçados. Ele não esperava encontrá-la aqui. Ele acenou suavemente. Itsuki. Assustada pelo chamado repentino de seu nome, Itsuki Nakano olhou ao redor freneticamente, seus olhos se arregalando em reconhecimento quando viu Kaito. Kaito, o que você está fazendo aqui? Vim comprar alguns doces nesta loja. Kaito respondeu com um sorriso. Você está aqui pelo mesmo motivo? Sim. Por que você está cobrindo o rosto de forma tão minuciosa? Eu deveria perguntar como você me reconheceu mesmo com tudo isso. Itsuki murmurou secretamente contente em vê-lo. Desde a última despedida, elas não tinham visto Kaito novamente. Talvez os sentimentos de todas estivessem em turbulência. A revelação de Kaito sobre ter muitas garotas de quem gostava as deixou em conflito. No entanto, uma parte delas não podia deixar de se perguntar, se ele já tinha tantas, por que elas não poderiam ser uma delas? Ele era um demônio, afinal. Contanto que os sentimentos fossem mútuos, não deveria haver problema, certo? Alheio aos pensamentos internos de Itsuki, Kaito riu levemente. Eu sou um demônio, lembra? Senti sua presença enquanto você ainda estava no táxi. Venha se sentar. Já que nos encontramos, hoje é por minha conta, disse ele, fazendo um gesto para um atendente. Mais um doce, por favor, do maior tamanho. Ele se lembrava do apetite prodigioso de Itsuki. Mesmo um tamanho grande poderia não ser suficiente para ela. Itsuki corou levemente, envergonhada por seu grande apetite e pelo fato de Kaito se lembrar disso tão claramente. Assim que os doces chegaram, Itsuki removeu a máscara e começou a comer silenciosamente. Kaito sentou-se à frente dela, sua expressão serena. Como vocês todas estão ultimamente? Ele perguntou gentilmente. Itsuki cutucou seu doce com uma colher. Nós fugimos de casa, ela confessou suavemente. A voz de Kaito se alongou em surpresa enquanto ele inclinava a cabeça. Fugiram? Por quê? Porque papai não queria mais que a gente visse você. Então decidimos sair de casa juntas, explicou Itsuki com a voz tingida de embaraço. Era mortificante admitir que tinham desafiado o pai por causa de um garoto. Kaito ficou sem palavras por um momento. Maru Nakano deve ter ficado profundamente ofendido pelo encontro anterior para desaprová-lo tão fortemente. Era compreensível como pai. Mas para que todas as 5 quíntuplas tomassem uma atitude tão drástica, o pai delas devia estar arrasado. Após uma pausa, ele perguntou, onde vocês estão ficando agora? A Ishika ganhou algum dinheiro com seu trabalho de atriz, então ela alugou uma pensão comum. Todas nos mudamos para lá. Kaito franziu a testa ligeiramente. Até onde ele sabia, os cachês de Ishika como atriz ainda não eram tão substanciais. Não deixem a Ishika carregar tanto fardo sozinha, ele alertou. Nós sabemos. Estamos todas tentando ajudar. Eu não comia um doce desta loja há uma semana inteira. Kaito não pôde deixar de rir. Isso é impressionante. Itsuki,
Enquanto Itsuki terminava rapidamente seu cone de sorvete extra grande, o atendente chegou com a sacola de viagem de Kaito. Você já vai embora? Ela perguntou. Sim, estou voltando. Ok. Itsuki parecia relutante em deixá-lo ir. Ela não sabia por quê, mas depois que Kaito saiu da última vez, ela teve a sensação persistente de que ele não voltaria, e isso a encheu de ansiedade. Em casa, Miko às vezes parecia ter perdido a alma. Ficou claro para ela que todas haviam se acostumado com a presença de Kaito sem perceber. Estavam acostumadas com ele incentivando seus estudos, explicando pacientemente conceitos difíceis e juntando-se a elas para conversas leves durante os intervalos. Não era apenas admiração por seu poder ou fascinação pelo mundo sobrenatural ao qual ele pertencia. Elas simplesmente se acostumaram com a presença dele, com a alegria que ele trazia para suas vidas. Você voltará de novo, não é? A voz de Itsuki era mal um sussurro, quase como se estivesse falando consigo mesma. Eu te disse, a escolha é de vocês, Kaito respondeu com um sorriso gentil. Ele estendeu a mão, limpando um borrão de creme dos lábios dela e, para surpresa dela, provando ele mesmo. O rosto de Itsuki ficou vermelho carmesim. O gesto foi um pouco demais para seu coração inocente lidar. Mesmo depois que Kaito se virou e partiu, ela permaneceu agitada, murmurando suavemente para si mesma. A escolha é nossa, exatamente como a Ishika disse. Mas, parece que já temos nossa resposta. Como esperado, todas nós 5 sentimos o mesmo. Itsuki olhou na direção em que Kaito havia partido, sussurrando como se fosse para ele. Eu quero estar com você. De volta à sua casa, Kaito entregou os doces para Koneko. Embora ela não tenha dito nada, Kaito pôde ver um lampejo de felicidade em seus olhos. Ela lhe ofereceu um doce, com um sorriso fraco agraciando seus lábios. Vamos comer juntos. Tudo bem. Eles se aconchegaram no sofá, aproveitando os doces enquanto assistiam à TV. Mais tarde, Shinobi arrastou Koneko para o treinamento. Shinobi era incrivelmente disciplinada, abordando seu treinamento com a mesma dedicação que Kaito costumava ter. Só que agora, o treinamento físico regular já não proporcionava muito benefício para Kaito, ou ele não o teria abandonado. Capítulo 138. Após o jantar, enquanto todos se reuniam na sala de estar para relaxar e conversar, Ria se aproximou, limpando a garganta. Bem, eu acho que há algo que precisamos discutir, começou ela, com um toque de desagrado na voz. É sobre a intimidade noturna com Kaito. Kaito, de onde veio isso? Ele inclinou a cabeça, olhando para Rias com uma mistura de diversão e exasperação. O que há para discutir? Apenas olhe para Akeno e as outras, bufou Rias, claramente irritada. Kaito estava no momento com a cabeça descansada no colo de Akeno e Mejima, enquanto Koneko Toujou e Aze Argento se agarravam a ele como bonecas de pelúcia. Simplesmente falando, não havia espaço para Rias se aproximar de Kaito. Akeno deu uma risadinha. Ora, parece que a Rias chegou tarde demais. Fazer a lição de casa todas as noites deve ser cansativo. Embora o tom fosse descontraído, Kaito detectou uma ponta de malícia. Ela estava gostando disso? Rias não pretendia recuar. Akeno, eu acredito que lhe atribuí a tarefa de organizar os assuntos do clube. Não é um pouco inapropriado ficar descansando com Kaito antes de terminar seu trabalho? Essas tarefas podem ser concluídas em 1 hora se eu me concentrar. Mesmo como vice-presidente, não se pode esperar que eu atenda constantemente aos assuntos do clube assim que eles surgem. O sorriso de Akeno permaneceu gentil, mas suas palavras foram afiadas. Como isso envolve a questão de produzir herdeiros, não posso permanecer indiferente como costumo ser. Shinobi entrou na sala, removendo ousadamente suas roupas encharcadas de suor e caminhando em direção a Kaito, com o olhar fixo em Rias. Os lábios de Rias tremeram ao ver a usuária da espada sagrada agindo sem restrições. O que você está fazendo? Tentando furar a fila? Eu só estou com calor, respondeu Xenovia simplesmente. Kaito olhou para Xenovia. Ele não podia negar que a usuária da espada sagrada tinha um físico deslumbrante. Sua pele era lisa e seus músculos, lapidados por anos de treinamento, eram firmes e definidos. Entre as 4 garotas, ela e Kaito eram os que tinham mais resistência em batalha. A expressão de Rias obscureceu. Eu farei os arranjos para você mais tarde. Vá tomar um banho. Muito bem. Espero que você aloque mais tempo de acasalamento para nós. Afinal, as chances de uma demonia conceber são bastante baixas. Eu também quero mais tempo. Você não é a única. Ria cerrou os punhos, uma aura vermelha de energia demoníaca brilhando ao seu redor. A franqueza de Xenovia era sua maior fraqueza. De qualquer forma, a partir de hoje, apenas 2 pessoas podem dormir com Kaito a cada noite. Nada mais. Todas farão um rodízio de acordo com o cronograma, declarou ela, afirmando sua autoridade como mestre. Se ela não estabelecesse algumas regras, essas garotas jogariam todo o decoro pela janela competindo pela atenção de Kaito. E se o Kaito quiser descansar? Interveio Akeno docemente, fingindo preocupação com o bem-estar dele. As folgas ficam adiadas, retrucou Rias. Kaito, folgas adiadas? Sério mesmo? Bem, eu não acho que 1 contra 4 seria um problema para mim, ofereceu ele inocentemente. Todas olharam para ele e falaram em uníssono não. Isso distrairia demais o Kaito. Distrairia? Não era esse o propósito de uma sessão em grupo? Ele puxou Koneko para mais perto. A Koneko é a melhor. Ela não se envolve nessas coisas. Koneko olhou para ele nada impressionada. A pequena beleza de cabelos prateados e olhos dourados falou baixinho. Isso é nojento.
Kaito. No final, Rias estabeleceu o cronograma. Rias e Akeno seriam uma dupla, e Xenovia e Aze a outra. Naquela noite, Kaito dedicou-se a atender as duas belas mulheres. Após um interlúdio apaixonado, os três pegaram no sono, satisfeitos e entrelaçados. A noite estava escura e ventosa, clima perfeito para certo tipo de atividade. Dentro do Hotel Real, situado no coração do distrito mais movimentado da cidade, um banquete privado estava em andamento. Risadas abafadas vinham de trás das portas fechadas. Além de um corredor silencioso, os sons desapareciam inteiramente. Vários homens de terno montavam guarda do lado de fora. Suas expressões eram severas, seus corpos imponentes. O lado direito de seus paletós estava estufado, ocultando armas mortais. Esta era uma equipe de segurança altamente treinada. Seus olhos frios sugeriam um histórico de tirar vidas. As portas do elevador se abriram, revelando uma bela mulher em um longo vestido de noite preto. Ela era notavelmente alta, com longos cabelos pretos e cativantes olhos carmesim. O vestido preto acentuava sua beleza, fazendo-a parecer elegante e distante ao mesmo tempo. Quem é você? A aparência da mulher assustou o pessoal da segurança. Com licença, senhora, este andar está reservado para um evento privado. Um dos homens corpulentos instintivamente colocou a mão na pistola escondida sob o paletó. Ele observou a bela mulher com cautela e se voltou para o companheiro. Alguém pediu acompanhante feminina? Não que eu saiba. Parada diante do grupo, a mulher de preto abaixou-se graciosamente, sacando duas longas kunais douradas, semelhantes a agulhas, de suas botas de cano alto. Ouvi dizer que havia certa escória traidora aqui, disse ela com a voz estranhamente calma. As pontas das kunais douradas brilhavam ameaçadoramente. O pessoal da segurança reagiu instantaneamente. Assassina! Mas no segundo seguinte a mulher moveu-se com uma velocidade desumana, passando por eles como um borrão. Pá, pá, pá. Vários sons abafados seguiram-se enquanto as kunais douradas perfuravam as gargantas dos homens com precisão mortal. Eles agarraram seus pescoços sangrentos e desabaram no chão. Embora não estivessem instantaneamente mortos, só conseguiam gorgolejar, incapazes de emitir um som. O único homem que estava mais distante conseguiu sacar sua pistola com a mão tremendo. Ele encarou a mulher no vestido preto, e o nome de uma assassina notória veio à sua mente. Sua garganta secou. A princesa dos espinhos. As portas do banquete escancararam-se, revelando um homem em pânico com os olhos arregalados de terror. É ruim. A princesa dos espinhos. Argue. Ele mal terminou a frase antes que um grito escapasse de seus lábios. Uma força poderosa o impulsionou para a frente, fazendo-o cair estatelado no chão. Uma longa kunai dourada projetava-se de suas costas, cravada diretamente em seu coração. As pessoas dentro da sala congelaram, vários homens de meia idade, carecas e corpulentos, boquiabertos de choque. Antes que pudessem compreender o que estava acontecendo, o lustre brilhante acima deles se apagou. Uma figura sombria moveu-se rapidamente pela sala mal iluminada. Por onde passava, as kunais brilhavam, ceifando vidas. Em 30 segundos, o banquete outrora animado mergulhou no silêncio. Mais de uma dúzia de corpos jaziam espalhados pelo chão, cada um morto com um único golpe preciso. Expressões de terror permaneciam congeladas em seus rostos enquanto seus corpos esfriavam gradualmente. O som de água corrente ecoou do banheiro. A luz lá dentro piscou, revelando a mulher no vestido preto parada diante da pia, lavando o sangue das mãos. Ela parecia distraída. Yor Briar. Esse era o nome da mulher de cabelos pretos refletida no espelho. Ela tinha 27 anos, era solteira e trabalhava como uma funcionária comum na prefeitura. Mas ela tinha outra profissão secreta, assassina. Codinome, Princesa dos Espinhos. Esta figura lendária da noite agora enfrentava um dilema muito mundano. Mais cedo naquele dia, várias funcionárias da prefeitura estavam conversando durante um intervalo. Assim como os homens costumavam falar sobre mulheres, a fofoca das mulheres girava inevitavelmente em torno de homens. Quase todas as funcionárias do escritório estavam em relacionamentos ou casadas, exceto Yor Briar. Com seus marcantes cabelos pretos, olhos carmesim, pele pálida e aura única, a beleza de Yor era evidente mesmo em seu traje simples de escritório. No entanto, ela nunca tivera um namorado e raramente interagia com os outros. Afinal, sua verdadeira identidade era a de uma assassina, um fantasma da noite que realizava os trabalhos de limpeza mais sangrentos. Tendo sido criada no mundo dos assassinos, Yor não tinha experiência com relacionamentos românticos. Mesmo interações sociais comuns eram um desafio para ela. Ela era totalmente ingênua e facilmente enganada na vida cotidiana. Seu comportamento incomum naturalmente atraía a atenção e a fofoca de suas colegas. Pelas costas, elas até a chamavam brincando de repelente de homens. Mulheres eram facilmente propensas à inveja. Mesmo em suas roupas de trabalho simples e sem maquiagem, a beleza de Yor era inegável, tornando-a alvo de ciúmes de algumas colegas. Talvez para provocá-la, ou simplesmente para pregar uma peça e vê-la perturbada, uma colega convidará Yor para uma festa em sua casa no dia seguinte, solicitando especificamente que ela levasse um acompanhante masculino. Este pedido vinha perturbando Yor desde então. Oh não, as manchas de sangue não saem, Yor murmurou para si mesma, com expressão preocupada. Ela então notou um pequeno corte em seu vestido, feito por uma adaga perdida. Sua ansiedade intensificou-se. Isso é ruim. É o meu único vestido. O pensamento de comparecer à festa de suas colegas amanhã a enchia de pavor.
Alguém como eu, não pode se casar, sussurrou ela, olhando para os cadáveres do lado de fora do banheiro. Afinal, o único trabalho doméstico em que sou boa é limpar. De fato, seu trabalho também envolvia limpar a escória humana. Onde ela deveria encontrar um acompanhante masculino? O que eu vou fazer? Vou ter que faltar à festa. E meu irmão vive perguntando se minhas mentiras forem expostas. Isso vai afetá-lo também. Yor baixou os ombros em sinal de derrota. Se não fosse pelos corpos espalhados do lado de fora do banheiro, ninguém adivinharia que esta mulher acabará de tirar mais de uma dúzia de vidas. A expressão de Yor tornou-se cada vez mais desanimada. Ela só queria fazer bem o seu trabalho. Mas suas colegas tinham razão. Ela tinha 27 anos. Continuar evitando relacionamentos como antes estava se tornando insustentável. As pessoas pensariam que ela era estranha. Isso poderia até despertar suspeitas, levando à exposição de sua verdadeira identidade como espiã ou, pior, assassina. Capítulo 139. Afinal, apenas nesta manhã, ela havia eliminado outro grupo de traidores. Ainda era a notícia principal do dia. Yor não tinha certeza de como o dono da loja obtivera tanta informação, descobrindo tantos traidores de uma só vez, mas isso não importava. Perdida em pensamentos, Yor fez uma careta enquanto lavava meticulosamente o sangue de suas kunais, secando cuidadosamente cada lâmina com um pedaço de lenço de papel antes de colocá-la sobre um lenço. Ao pegar outro lenço para secar as mãos, percebeu que o rolo estava vazio. Verificando o bolso, encontrou um único pedaço de papel restante, um panfleto que lhe entregaram na rua antes de embarcar no trem. Incapaz de recusar, ela o aceitara. O panfleto retratava o que parecia ser um círculo mágico. O slogan anunciava um ritual para a realização de desejos. Poderia realmente mudar sua sorte? Yor suspirou. Ela estava desesperada o suficiente para considerar o oculto. Se ao menos isso pudesse lhe conseguir um homem. Como se em resposta ao seu apelo silencioso, o panfleto em sua mão começou a brilhar. Hein? Yor olhou fixamente para o panfleto. A luz do círculo mágico intensificou-se. As runas brilhantes desprenderam-se do papel, expandindo-se no ar e projetando-se no chão abaixo. Em seu quarto, Kaito, tendo acabado de satisfazer os desejos de Rias e Akeno, ainda não havia adormecido quando sentiu uma flutuação mágica familiar. Uma invocação de contrato? Ele olhou para o relógio. Já era meia-noite. Sério mesmo? Fora do horário comercial? Kaito ficou surpreso. O invocador teria acabado de se lembrar do panfleto agora? Bem, independentemente disso, era uma oportunidade rara de cumprir um contrato. Ele teria que trabalhar horas extras. Ele beijou gentilmente as testas das adormecidas Rias e Akeno, desembaraçando cuidadosamente os membros delas de seu corpo. Olhando para suas belas formas espalhadas pela cama, Kaito sorriu e levitou cuidadosamente no ar. Roupas pretas tecidas de energia demoníaca materializaram-se ao seu redor. Ele respondeu ao chamado do contrato, e um círculo mágico vermelho-púrpura apareceu diante dele. Ele atravessou sem hesitar. O círculo mágico brilhou intensamente. Diante dessa ocorrência bizarra, Yor não teve medo. Ela simplesmente segurou suas kunais por instinto. Seus olhos carmesim permaneceram fixos no círculo mágico. Embora não entendesse o que estava acontecendo como assassina, manter a compostura era sua segunda natureza. Finalmente, com um clarão de luz, um jovem de cabelos pretos emergiu do círculo, pairando a meio metro do chão. Yor o avaliou imediatamente. Ele parecia jovem, quase um garoto, com cabelos pretos bem cortados. Vestia roupas casuais simples. Mas como ele estava flutuando no ar, a figura que responderá à invocação era, logicamente, Kaito. No momento em que chegou, ele foi atingido por um forte cheiro metálico de sangue. Seus sentidos demoníacos eram incrivelmente aguçados, e o odor avassalador o fez franzir a testa levemente. Relanceando para a sala adjacente, ele viu uma pilha de cadáveres. Suas feridas variavam, mas cada uma era fatal. Esta não era uma cena de homicídio comum. Alguém executará sistematicamente aquelas pessoas com uma eficiência arrepiante. Esses pensamentos passaram por sua mente enquanto Kaito observava o local. Havia apenas uma pessoa viva no apartamento. A identidade do assassino era óbvia. Parecia que o cliente que o invocara era bastante forte. Ele olhou para Yor, ainda parada junto à pia, com expressão calma, como se alheia aos corpos. Ele falou em tom casual. Saudações. Eu sou Kaito, um demônio, aqui em resposta à sua invocação. Hein? Eu sou Yor Briar. Você é um demônio como nos contos de fadas? Yor perguntou surpresa com uma expressão inocente. Pode-se dizer que sim, senhorita Yor. Anjos e demônios são reais. Você acabou de usar um ritual de invocação. Eu posso realizar seu desejo, cumprir seu pedido. Sério? Yor aceitou a identidade dele com uma facilidade surpreendente. Apesar desta revelação capaz de mudar o mundo, ela parecia despreocupada. Então os contos de fadas são verdadeiros. Isso é maravilhoso. O Yuri vai ficar tão feliz em saber disso. Yor sorriu abertamente. Ela teria entendido algo errado? Demônios eram reais, sim, mas contos de fadas não eram necessariamente representações precisas. Ele esperava que ela não confundisse as duas coisas. Kaito guardou esse pensamento para si. Vendo a aceitação dela, ele apenas assentiu. Talvez fosse o treinamento de assassina. Sua compostura e adaptabilidade eram notáveis. Kaito arquitetou uma possível explicação para a reação incomum de Yor. Então Yor pareceu se lembrar de algo. Mas, os demônios não deveriam ser maus.
Mitos e lendas são tendenciosos contra os demônios. Anjos e demônios estão em guerra há muito tempo. Para promover sua fé, os anjos demonizaram os demônios, por assim dizer. Ah, é mesmo? Isso faz sentido. Os demônios nos contos de fadas eram sempre os mocinhos. Eu devo ter julgado mal quando contava aquelas histórias para o Yuri. Kaito sorriu levemente com as palavras dela. Se não fossem suas próprias experiências, ele mesmo talvez nunca tivesse descoberto a verdade sobre os demônios. Com as apresentações feitas, Kaito concentrou seu poder demoníaco, acessando o desejo embutido na magia de invocação. A magia de invocação era ativada pelo desejo de uma pessoa. O demônio invocado podia então sentir a natureza do desejo, tornando fácil entender as necessidades do cliente. Então, senhorita Yor, seu pedido é... Kaito sentiu o desejo de Yor dentro da magia e ergueu uma sobrancelha em confusão. Se casar comigo. Ele inclinou a cabeça, então recuperou a compostura, olhando para Yor com uma expressão calma. Senhorita Yor, eu não sou esse tipo de demônio. Eu presto serviços, não me ofereço. Yor piscou, sua expressão confusa era cativante. Então, um rubor subiu às suas bochechas. Ah? Esse foi o meu desejo? Senhor Kaito, você entendeu errado. Por favor, chame-me de Kaito. Tudo bem, Kaito-san. Ela explicou rapidamente sua situação como assassina e a próxima reunião de trabalho que precisava comparecer. Entendo. Kaito compreendeu. Como assassina, ela precisava manter um disfarce. Mas Yor era socialmente desajeitada e queria um acompanhante masculino para ajudá-la a se enturmar e evitar suspeitas. Este era um pedido perfeitamente razoável. Nesse caso, eu posso ajudá-la, senhorita Yor. Sério? Isso é maravilhoso. Mas... Yor olhou para Kaito com uma expressão preocupada no rosto. Quantos anos você tem, Kaito-san? Você não pareceria jovem demais? Eu farei 17 anos no mês que vem. Ah? Então você só tem 16. Eu sou 10 anos mais velha que você. A esperança renovada de Yor pareceu vacilar. As pessoas desconfiariam de nós. Hein? Por que isso seria um problema? Mulheres mais velhas namorando homens mais jovens era algo bem comum. Kaito deu de ombros. Não se preocupe. Eu tenho um feitiço chamado alteração de senso comum. Eu posso mudar a percepção das pessoas. Ninguém questionará nossa diferença de idade. Devido às circunstâncias únicas de Yor, ele não podia usar a alteração de senso comum diretamente nas colegas dela. Caso contrário, este pedido seria muito mais simples. Yor precisava que suas colegas acreditassem que ela era uma mulher normal com uma família, evitando qualquer atenção indesejada. A alteração de senso comum de Kaito podia ou apagar memórias específicas ou alterar temporariamente a percepção das pessoas durante a interação direta. No entanto, uma vez que ele partisse, o senso comum delas voltaria. Nenhuma das opções era adequada para a situação atual de Yor. A primeira era uma solução temporária e criaria mais complicações. A segunda exigia que Kaito mantivesse o feitiço constantemente, o que não era viável. A única solução era fingir. Kaito faria o papel de parceiro de Yor, convencendo todos de que ela estava em um relacionamento e desviando as suspeitas de sua verdadeira identidade. Era um pouco trabalhoso, mas Kaito estava satisfeito. Comparado a alguns de seus pedidos anteriores, este era relativamente simples. A aceitação de Yor em relação à natureza demoníaca dele era notavelmente alta. Ela parecia confiar nele facilmente, mostrando pouca surpresa com suas habilidades mágicas. Kaito olhou para os corpos no apartamento com a curiosidade aguçada. A propósito, por que você matou essas pessoas? Ah, porque são traidores. Eles venderam segredos de Estado para o país do norte, tentando instigar uma guerra. Akeno mencionara que os deuses nórdicos estavam incitando facções humanas no norte, tentando romper o recente tratado de paz entre anjos, anjos caídos e demônios. Tais esquemas mesquinhos dificilmente teriam sucesso. Loki provavelmente estava apenas usando esses humanos para irritar as três facções. Kaito lembrou-se de repente que a facção do antigo rei demônio estava, de fato, manipulando um grupo de humanos para causar problemas. Akeno obtivera essa informação através de interrogatório. Rias, relutante em interferir em assuntos humanos, passará a inteligência para o governo do país dela, deixando que eles resolvessem a situação. Ah, isso explicava tudo. Kaito finalmente entendeu. Yor era a lâmina encarregada de limpar a bagunça, e ele acabou tropeçando nela. Ele riu internamente. Que coincidência. Yor era certamente eficiente. O assassinato nas notícias da manhã pode ter sido obra dela também. Tendo montado o quebra-cabeça, Kaito não tinha mais perguntas. Ele e Yor estavam, de certa forma, do mesmo lado. As três facções mantinham atualmente relações amistosas com a humanidade, opondo-se conjuntamente àqueles que buscavam inflamar a guerra. Era um período de laços diplomáticos estreitos. Capítulo 140. Você tem certeza de que não há problema em deixar esses corpos aqui? Precisa que eu ajude a se livrar deles? Perguntou Kaito, com um tom casual apesar da natureza arrepiante de suas palavras. Não precisa se incomodar, Kaito-san. O gerente da loja enviará alguém para cuidar desses corpos discretamente. Não restará nenhum vestígio. É mesmo? Quanta eficiência! Os dois entraram no elevador. Ao chegarem ao térreo, Kaito sorriu. Então está combinado, Yor-san. Estarei lá na hora certa para a reunião. Sim, muito obrigada.
Se você não tivesse aparecido, eu não saberia o que fazer. Não mencione isso. Ambos conseguimos o que precisávamos. Kaito despediu-se com um sorriso. Um círculo mágico de teletransporte surgiu sob seus pés e ele desapareceu diante dos olhos atônitos de Yor. Ela olhou para os transeuntes que navegavam pela noite, aparentemente alheios à magia de teletransporte de Kaito. O pavor deu lugar à admiração. O Senhor Demônio é incrível. Teletransportando-se de volta para seu quarto, Kaito estava de muito bom humor. Outro pedido concluído significava que outro contrato poderia ser formado. Isso era motivo para comemoração. Ele se despiu e voltou para a cama. O calor corporal de Rias e Akeno já havia aquecido os lençóis. Kaito aninhou-se entre elas, passando casualmente o braço sobre o ombro liso de Akeno. Akeno se mexeu, abrindo ligeiramente os olhos. Ao ver Kaito, ela se aconchegou mais, pressionando-se contra ele e envolvendo a cintura dele com os braços. De olhos fechados, ela saboreou a sensação confortável de seus corpos entrelaçados, dando-lhe um beijo sonolento na bochecha antes de voltar a dormir. Kaito sentiu uma onda de excitação com as ações de Akeno, mas, já tendo tido intimidade com elas antes, conseguiu se controlar. Ele fechou os olhos e adormeceu. A noite passou tranquilamente. Na manhã seguinte, quando acordou, Rias havia de alguma forma substituído Akeno em seus braços. Ele segurava seu corpo macio enquanto ela dormia profundamente, de costas para ele. Akeno, por sua vez, estava agora abraçada a ele por trás, fazendo Kaito se sentir como o recheio de um sanduíche sensual. Bem, estava um pouco apertado, mas os corpos macios, perfumados e lisos das duas mulheres tornavam tudo inegavelmente confortável. Certo, hora de levantar. Depois de acordar suavemente as duas beldades, eles compartilharam alguns carinhos matinais antes de se vestirem. Kaito mencionou ter encontrado uma nova cliente. Ah, você encontrou uma nova cliente? Akeno sorriu, ajustando o colarinho dele. Embora criar roupas com magia fosse conveniente, as vestimentas geradas magicamente pareciam todas iguais e serviam principalmente para emergências. Elas preferiam usar roupas do mundo humano, aproveitando as diferentes texturas e estilos. Uma nova cliente é uma boa notícia, mas o Kaito sempre acaba ficando próximo demais de suas clientes, disse Rias com um toque de exasperação. Kaito riu baixo. Esta é uma bela mulher mais velha. Ela não estaria interessada em um jovem como eu. Rias vestiu a blusa, puxando seu cabelo carmesim para fora do tecido, um gesto que exalava charme feminino. Ah, é? E o que ela te pediu para fazer? Kaito olhou-se no espelho, notando o cabelo bagunçado. Ele o alisou com a mão, canalizando magia pelos dedos para estilizá-lo perfeitamente. Ele assentiu com satisfação e respondeu casualmente. Ela quer que eu finja ser o namorado dela em uma festa. Rias e Akeno ficaram instantaneamente alertas. Ah? Um namorado, você diz? Então ela está interessada em você. O sorriso de Akeno tornou-se perigoso, enquanto Rias lutava para manter a compostura. Eu sou 10 anos mais novo que ela. Não tem como ela estar interessada em mim, disse Kaito, exasperado. 10 anos não são nada para um demônio com vida eterna. Essa diferença não tem sentido, bufou Rias. Eu não farei nada inapropriado, disse Kaito, levantando as mãos. Eu estou preocupada com ela fazendo algo inapropriado, suspirou Rias, fazendo Akeno rir. Desde que o relacionamento deles com Kaito se tornará oficial, Rias tornará-se mais propensa a agir com timidez e dengo, exibindo um comportamento de menina sempre que o tópico o envolvia. Kaito riu e puxou Rias para perto, dando-lhe um beijo profundo. Você é tão fofa. Tudo bem, que tal isto? Depois que eu completar este pedido, não aceitarei mais nenhum dela, ofereceu ele para tranquilizá-la. Não, eu só estava falando. Rias revirou os olhos para ele. Os pedidos eram importantes para ela e comparado a isso todo o resto era secundário. Na realidade, contanto que Kaito estivesse feliz, Rias não se oporia muito, assim como antes. Após o término das aulas, todos se reuniram na sala do clube de pesquisa oculta como de costume, preparando-se para ir aos seus respectivos clientes para as tarefas designadas. Kaito parou diante de um espelho e com um flash de luz mágica, seu uniforme escolar transformou-se em um terno casual bem ajustado. Rias e os outros suspiraram de admiração. Uau, você fica muito bem nessa roupa. Rias não pôde deixar de se aproximar e tocar o terno dele de brincadeira. Tão bonito. Ásia corou enquanto circulava Kaito 2 vezes. Eu tenho que me vestir formalmente para uma festa, certo? Explicou Kaito. Embora não fosse fã de tais trajes, ele precisava causar uma boa impressão por causa de Yor. Todos estariam vestidos formalmente, e aparecer de agasalho seria inapropriado. Ocasiões como festas exigiam uma aparência deslumbrante, e ele não permitiria que Yor passasse vergonha. Estou indo então. Após se despedir de todos, Kaito entrou no círculo de teletransporte. No ponto de encontro combinado, Yor já estava esperando. Ela usava o mesmo vestido preto do dia anterior, meticulosamente consertado e limpo. Combinado com saltos altos pretos, sua silhueta parecia excepcionalmente alta e elegante. Apertando mais o casaco, Yor sentiu uma pontada de ansiedade. Será que o Kaito-san viria mesmo? Honestamente, ela estava bastante nervosa por ter ele, um demônio, fingindo ser seu namorado. Ela se perguntava como seus colegas reagiriam. Nesse momento, um círculo de teletransporte materializou-se ali perto e Kaito apareceu. Yor-san. A Kaito-san, você veio. Ao ver o traje formal de Kaito, Yor ficou secretamente encantada. Isso mostrava que ele havia se esforçado em não escolher roupas casuais. Desculpe te fazer esperar. Imagina, eu acabei de chegar também.
Kaito sorriu. Vamos então? Sim, a festa começa em cerca de 10 minutos. Vamos indo. E de agora em diante, apenas me chame de Kaito. Você pode me tratar pelo nome também. Kaito falou gentilmente. Embora o tratamento formal fosse aceitável, usar o primeiro nome parecia mais íntimo. Tudo bem. Yor olhou para Kaito. Ele era, na verdade, 3 anos mais novo que o irmão caçula dela, Yuri Briar, mas sua personalidade e comportamento pareciam muito mais maduros. A festa estava sendo realizada na casa de uma das colegas de Yor, que parecia ter uma boa condição financeira. O local era uma vila espaçosa. Yor deu um passo à frente e bateu suavemente na porta. Enquanto os passos se aproximavam, Kaito gesticulou para que ela pegasse seu braço. Yor pareceu momentaneamente confusa, sem entender bem o gesto. Vendo isso, Kaito pegou gentilmente a mão dela e a colocou em seu braço. Ele finalmente percebeu o que havia de único em Yor. Ela era total e adoravelmente sem noção. Ele suspirou internamente, sentindo uma pontada de cansaço. Este pedido poderia ser mais desafiador do que ele havia previsto inicialmente. A porta se abriu, revelando uma jovem de cabelos loiros. A Yor-senpai? Ao ver Yor e Kaito na porta, a expressão da mulher mudou para uma de surpresa. A Yor-senpai trouxe mesmo um namorado? Com licença, Camila-san, disse Yor educadamente. É a Yor. Mais 2 mulheres, também colegas de Yor, surgiram do lado de dentro. E quem é este? Todas notaram Kaito, com seus rostos registrando surpresa. Kaito ofereceu um sorriso caloroso, encontrando os olhares delas com compostura. Olá, meu nome é Kaito. Sou o namorado da Yor. Ouvi dizer que vocês teriam uma festa, então vim junto. Ah? Oh, maravilhoso. Bem-vindo, bem-vindo. Camila, claramente pega de surpresa, levou um momento para se recompor antes de lhes dar as boas-vindas. Graças ao uso prévio de Kaito de sua habilidade de alteração da realidade, ninguém questionou sua aparência jovem para alívio de Yor. Elas trocaram olhares, observando o belo jovem de cabelos pretos e bem vestido. Embora Camila tivesse insistido para que Yor trouxesse um namorado, todos sabiam que ela não tinha companheiros masculinos próximos. A insistência de Camila fora, em parte, uma provocação. No entanto, lá estava Yor com um namorado incrivelmente bonito. Sua aparência e comportamento eram tão cativantes que Camila e as outras acharam difícil desviar o olhar. Camila, o que está demorando tanto? É a Yor-san? Deixe os convidados entrarem logo. A voz de um homem chamou do lado de dentro, tirando todos do transe momentâneo. Camila rapidamente sorriu e assentiu. Certo, certo. Yor-senpai? Kaito-san, por favor, entrem. Yor, de braço dado com Kaito, entrou na casa. Notando a atenção de todos em Kaito, ela rapidamente fez as apresentações. Os participantes eram todos amigos do círculo de Camila, incluindo aparentemente vários indivíduos ricos. As colegas de Yor também estavam vestidas formalmente. 3 indivíduos pareciam particularmente próximos de Yor, uma mulher mais velha chamada Sharon, uma mais jovem chamada Millie Myers e o homem que falara antes, Dominique, o namorado de Camila. Enquanto Kaito e Yor se acomodavam, Camila, Sharon e Millie se amontoaram sussurrando. Isso é sério? Quando a Yor-senpai conseguiu um namorado tão bonito? Será que ele é um acompanhante de aluguel? Não existem muitas dessas agências hoje em dia. Yor sempre fora chamada jocosamente de imune aos homens. No mundo das fofocas e comparações femininas, Yor era sempre quem era arrastada para as conversas e provocada sem piedade. Mas agora, esse namorado bonitão apareceu do nada, interrompendo a dinâmica estabelecida. Era, talvez, um caso de inveja clássica. Dado o papel habitual de Yor como alvo de suas piadas, esse contraste gritante era difícil de aceitarem. É isso, deve ser falso. Vou dar um jeito de expô-la. Camila desdenhou com os olhos vagando, tramando como descobrir a suposta farsa de Yor e Kaito. Sem que soubessem, Kaito, sentado por perto, ouviu toda a conversa. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!